Bom dia! Bom dia para você ligado aqui na nossa EBD online da PIBJC, curso novo começando hoje, Fé Contagiante. Começa aí a chamar todos os seus amigos, chamar a sua célula, compartilha o link desse vídeo, porque com certeza esse curso vai tocar muito o seu coração, como tocou o meu. Afinal de contas, quem de nós nunca desejou contagiar pessoas com a fé que queima no nosso coração, com o nosso amor por Jesus, com o nosso desejo de compartilhar com as pessoas o amor e a graça que um dia nos alcançaram? Então, hoje e no próximo domingo, nós teremos essa oportunidade de conversar sobre ensinos da Palavra de Deus que nos ajudam a compartilhar essa fé, compartilhar este amor, fazer com que essa mensagem libertadora, transformadora do Evangelho alcance pessoas, pessoas do seu convívio, pessoas dos seus relacionamentos. Não é isso que você deseja? Eu também. Então chega para cá, nós vamos ter oportunidade nesses 2 domingos de pensarmos juntos sobre este assunto que tanto diz respeito à nossa vida com Deus e à nossa vida em comunidade. A evangelização como estilo de vida. Quero agradecer a você que continua ligado na nossa EBD. Pessoas de todo o Brasil nos acompanham. Muito bom ter você com a gente. Espero que você já esteja aí com a sua Bíblia, lápis, papel, seu dispositivo móvel para você poder acompanhar o nosso chat, mandar as suas perguntas, os seus comentários, porque a nossa equipe de professores está a postos para ajudar você a tirar o maior proveito possível dessa aula. Vamos lá, então? Você sabe, todos os cristãos conhecem os ensinos da Palavra de Deus que nos alertam, que nos advertem, que nos encorajam a compartilhar o Evangelho com as pessoas. Entretanto, alguns passam a vida se culpando por nunca terem sido capazes de levar alguém a tomar uma decisão por Cristo. Ainda os que se sentem despreparados, por acharem que não conhecem suficientemente a Bíblia, a ponto de expor com clareza, com segurança, o plano de salvação de Deus. Se você já se interessou por esse curso, é porque você deseja compartilhar a mensagem do Evangelho com pessoas do seu relacionamento e quer dicas práticas sobre como fazer isso da forma mais natural possível. Eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma melhor ainda. A notícia boa é que você está no curso certo. É isso mesmo. Serão apenas 2 aulas com um conteúdo rico, dinâmico, que vão motivar você a ter mais intencionalidade evangelística nos seus relacionamentos diários. A segunda notícia é ainda melhor. Sabe qual é? A gente vai entender que quase nada depende de você e do seu esforço pessoal para tornar isso possível. A sua parte no trabalho é ser você mesmo e depender de Deus. Então, está pronto para começar? Que tal começarmos examinando uma passagem bíblica que nos lembra que a obra de Deus nunca foi nossa? A Bíblia mostra, desde o chamado de Abraão, que Deus sempre foi e ainda é o maior interessado em salvar as pessoas. Porque a missão é de Deus. Em Gênesis 12, no versículo 1 e 2, nós lemos o seguinte: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será
uma bênção para outros. Antes dessa passagem, o que vemos nos primeiros 11 capítulos de Gênesis são os homens e as nações em rebelião contra Deus. Nesse ponto, a partir de Gênesis 12, Deus estabelece um marco, quando resolve revelar a um homem o seu plano para salvar todas as pessoas, em todas as nações, atraindo-as para si numa grande família. Até Gênesis 11, a Bíblia nos fala de dezenas de nações rebeladas. A partir de Gênesis 12, a Bíblia passa a relatar a história de uma só nação, instituída por Deus, como um reino instituído para revelar seu poder ao mundo, para revelar o seu amor, a sua graça, que culminaria na encarnação do próprio Deus em forma humana. Essa encarnação agora se dá na forma do corpo vivo de Cristo, que se move pelo poder do Espírito Santo e continua atraindo pessoas para Ele, por meio da sua igreja. Tudo isso começou com um chamado no qual Abraão ouviu que deveria ir. Porém, o texto não é sobre Abraão. O texto não é sobre o que ele deveria fazer ou deixar de fazer. Não é sobre Abraão deixar a sua terra, os seus familiares e ir, mas é um texto sobre aquilo que Deus faria. Deus faria de Abraão uma grande nação. Ele abençoaria Abraão e a sua descendência. Ele faria de Abraão uma bênção para os outros povos, para outras pessoas. Você percebe? Quando Deus revelou-se a Abraão, ele não esperava que Abraão dissesse o que ele sabia ou podia fazer. Deus já tinha um plano e o convidou a tomar parte dele. O plano de Deus era abençoar todas as nações. E a bênção aqui é o Evangelho. A bênção aqui é o próprio Cristo. A boa notícia de que a vinda de Jesus, seu sacrifício redentor, possibilitaria ao ser humano reconciliar-se com Deus, superando a separação eterna que havia sido decretada quando o homem pecou. Essa é a primeira coisa que a gente precisa se lembrar quando a gente fala sobre compartilhar o Evangelho. A gente precisa lembrar que a missão não é nossa, a missão é de Deus. Deus sempre foi e continua sendo o maior interessado em concretizar o seu plano, em atrair a humanidade para si e reconciliá-la com Ele. Mas, e se eu perguntasse para você agora, por que devemos anunciar o amor de Deus ao mundo? Por que Jesus veio a essa terra? Por que razão precisamos compartilhar o Evangelho de Jesus com as pessoas? Eu acho que, a começar por mim, a maioria de nós responderia que Jesus veio ao mundo nos salvar. Jesus veio ao mundo revelar o amor de Deus por nós. Ele morreu naquela cruz para nos salvar dos nossos pecados. E todas as pessoas precisam saber disso. Então, o que nos motiva a compartilhar Jesus com os nossos amigos e familiares é o desejo de que nenhuma das pessoas que amamos se perca. Essas respostas são ótimas e elas são tão verdadeiras porque é isso mesmo que a gente pensa, é isso mesmo que a gente sente. De fato, a primeira razão que me ocorre para o fato de Jesus ter vindo ao mundo é a minha própria salvação. Jesus veio ao mundo para me salvar. E notem que a motivação para anunciar o Evangelho também tem a ver comigo. Eu quero alcançar prioritariamente as pessoas que mais me importam. Eu vou sofrer muito se meus pais, meus filhos, meus amigos e familiares não forem salvos. E aí, a gente precisa pensar um pouco, porque esse modo como a gente foi se habituando a pensar no compartilhamento do Evangelho nos leva a um Evangelho que nos coloca no centro do processo. Um Evangelho que me traz paz, que me traz amor, que traz segurança para mim, que
me introduz numa família espiritual, que faz com que eu me sinta bem, que cuida de mim. Tudo isso é tão maravilhoso, mas será o bastante? Você sabe que todos nós, desde a queda do Éden, quando Adão e Eva quiseram ter o conhecimento do bem e do mal e ser como Deus, eles quiseram usurpar, isso é, eles quiseram tomar para si a glória que só a Deus é devida. E é isso que o pecado faz. Quando reconciliado com Deus, esse ser humano arrependido, quebrantado, reconhece a glória de Deus e quer dar a Ele toda a glória. O propósito da evangelização é, portanto, restabelecer a vontade de Deus. É fazer com que a glória seja de novo toda pertencente a Ele. É fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. E assim honrar a Deus e dar a Ele toda a glória que lhe é devida. Quando olhamos para a vida dos apóstolos, aqueles que abriram mão de suas vidas para que o nome de Jesus fosse conhecido, amado e glorificado em todos os povos, qual era a motivação deles? Qual a motivação bíblica para a evangelização? Bom, além de compreender que a missão é de Deus e que nós somos seus cooperadores nessa missão, é preciso entender por que devemos nos juntar a Ele nessa missão. O que motivava os apóstolos a enfrentarem tantos desafios para levar adiante a mensagem do Evangelho? Será que é porque eles queriam ter experiências pessoais e espirituais, eles queriam se sentir melhor, eles queriam ter mais paz, alegria, segurança? Será que eles só estavam pensando neles? Em Colossenses 1, 24 a 29, lemos Paulo dizendo o seguinte: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo que continuam em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes a sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência do seu poder que atua em mim. Nessa passagem, nós vemos que Paulo aceitava o desafio da evangelização com alegria. Ele encarava como uma responsabilidade dada pelo próprio Deus e ele mostra o Evangelho como a revelação de um grande mistério, a revelação de um grande mapa do tesouro. O descortinar dessa grande verdade que agora nos parece tão clara. Deus sempre quis que todos os povos conhecessem as riquezas da sua glória e, unidos com Cristo, amadurecidos no conhecimento de Cristo, pudessem também eles, todos os povos, participar da glória de Deus. E era motivado pelo privilégio de revelar esse glorioso segredo a todas as pessoas de todas as nações que Paulo sofria açoites e prisões, sem perder a alegria. Não adiantaria nada compartilhar com você métodos e técnicas interessantes de comunicação da mensagem do Evangelho. Um curso de evangelização em que pudéssemos aqui compartilhar algumas dicas de abordagem. Como falar de Jesus às pessoas, como distribuir panfletos evangelísticos, como fazer com que as pessoas prestem atenção na comunicação da mensagem. Como fazer isso de forma criativa, atraente? Não.
Não adiantaria nada conversar com você sobre isso sem levar você a entender que a motivação da evangelização não é simplesmente salvar as pessoas que a gente mais gosta para diminuir o nosso sofrimento. Não poderíamos avançar nesses estudos achando que alcançar mais pessoas e multiplicar nossas células é um processo para o qual nós nunca estamos preparados, porque não temos tempo suficiente, não temos experiência suficiente, não temos competência suficiente. Só podemos avançar nesse estudo, tendo entendido que nada disso tem a ver com a gente. A evangelização é sobre Deus, é feita por Ele e para Ele. Estamos falando de uma missão que é de Deus, compartilhada conosco como seus cooperadores. Ainda hoje Deus continua chamando discípulos, enviando missionários, plantando igrejas no mundo inteiro. Não temos um Deus que não consegue salvar a humanidade sozinho, que depende da nossa competência. Não, a obra da salvação está consumada. Em Apocalipse 22, o fim da história está revelado. Ele é vencedor e o será com ou sem a sua e a minha participação. No entanto, em seu amor e graça, Ele nos concede o privilégio de tomar parte no seu projeto de redenção da humanidade. Ele permite que sejamos nós, e não os anjos, ou a própria criação, os cooperadores de Deus no compartilhamento dessa mensagem. Por graça e misericórdia, temos o privilégio e também a grande responsabilidade de nos juntarmos a Ele num trabalho de multiplicação que Deus está fazendo no mundo. Então, nós não temos que nos preocupar com a nossa falta de jeito ou habilidades para evangelizar. A nossa timidez não pode ser um obstáculo. Todos nós já tivemos essa sensação de incompetência, essa insegurança, esse medo de incomodar as pessoas. Mas precisamos crer que a missão é de Deus e que a motivação para essa missão não é outra, a não ser dar glória a Deus e levar pessoas que hoje não estão glorificando a Deus a adorá-lo. O nosso papel é nos entregarmos a Ele, dizendo que queremos ir com Ele aonde Ele for. Aqueles que são pais têm a experiência de ter os seus filhos curiosos querendo participar daquilo que os pais estão fazendo. Quando os meus filhos eram pequenos, eles gostavam de acompanhar a gente em tarefas como lavar o carro, fazer um bolo na cozinha. E o resultado disso era sempre desastroso. Limpar a cozinha depois do bolo era sempre muito trabalhoso. No entanto, o prazer de desfrutar esse momento com eles compensava todo o esforço. Eu acho que essa deve ser a nossa atitude em relação a Deus, estar junto dEle, aprendendo com Ele a fazer o que Ele faz e Ele sorrindo, tendo paciência com a bagunça que a gente apronta. Como que se faz isso? Como que se sonha com a multiplicação de discípulos? A gente precisa ter isso queimando no nosso coração. A multiplicação precisa ser o sonho de cada seguidor de Jesus, de cada membro de célula, de cada líder e supervisor de célula. Se você faz parte de uma das células da PIBJC, a multiplicação precisa ser o seu sonho constante, permanente, diário. Precisa ser o seu projeto. Às vezes a gente lida com a multiplicação como se ela fosse um mal necessário. A gente tem medo da multiplicação porque o convívio é tão aconchegante. É tão gostoso estarmos juntos que quando a gente pensa na multiplicação, a gente fala, mas agora que estava gostoso é que a gente vai se separar. Quando, na verdade, deveríamos pensar na multiplicação como Deus sendo glorificado na realização da sua missão por meio de cada um de nós. E uma coisa que a gente precisa lembrar, nenhum de nós foi excluído dessa missão. Essa não foi uma missão para os mais competentes, os mais destemidos, os mais descolados, os mais criativos. Não. Jesus, em Mateus 28, 18 a 20, vai dizer aquela passagem que você conhece tão bem, já ouviu tantas vezes. Jesus se aproximou dos seus discípulos e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é mais uma coisa que a gente precisa entender, é que nenhum de nós foi excluído dessa missão. Todo seguidor de Jesus é chamado para fazer novos discípulos, novos seguidores de Jesus, ensinando-os a obedecer o que Jesus ensinou. Como que eu posso ensinar alguém a obedecer? Se eu ensinar várias regras que devem ser cumpridas, isso garante que a pessoa vai aprender a obedecer? E se eu ensinar vários argumentos teóricos que explicam as razões pelas quais se deve obedecer, será que é assim que eu ensino a obedecer? De novo, a gente precisa entender que eu só consigo ensinar alguém a obedecer obedecendo. As pessoas ao meu redor precisam me ver obedecendo a Jesus. E uma das coisas que Jesus me ensinou e me mandou fazer foi compartilhar esse evangelho com outras pessoas. As pessoas precisam me ver obedecendo isso. O texto não é sobre o que nós devemos fazer. O texto que nós acabamos de ler é sobre o que Jesus prometeu que faria. E ele disse que recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. E ele disse que estaria conosco sempre. Assim como Abraão não foi enviado para um percurso incerto e solitário, mas tinha a garantia de que Deus o abençoaria, que estaria na condução de tudo, nós temos a mesma garantia. Nós não estamos sendo enviados sozinhos, expostos a todo tipo de rejeição e hostilidade, não. A Bíblia não revela um Deus que nos envia e fica de longe nos vendo falhar, mas um Deus que vai conosco, porque a missão é e sempre foi dele. Temos um Deus missionário. Lembre-se de que Deus conhece os corações mais sensíveis e sedentos e que em dado momento estão mais abertos à mensagem de Jesus. Se estivermos com o nosso coração sintonizado com o coração de Deus, como seus cooperadores na missão, a gente vai perceber as pessoas em que Deus está trabalhando. Só precisamos estar suficientemente próximos para sermos canais de graça, da bênção de Deus na vida das pessoas. Em Mateus 28, Jesus ordenou que fizéssemos discípulos. Discipular não é batizar, treinar novos convertidos, é sobretudo ensinar as pessoas a obedecerem. E como corpo de Cristo no mundo, nós precisamos fazer isso com pessoas de todos os povos. Ainda que não possamos ir a nenhum local distante, tem sempre alguém não alcançado que nós podemos alcançar bem pertinho da gente. Querido, querida, se você entendeu que nós somos chamados a tomar parte na missão que é de Deus como seus cooperadores, e que temos a garantia de que Jesus está permanentemente conosco, eu imagino que boa parte do receio inicial, daquele sentimento de despreparo para compartilhar o Evangelho, tenha desaparecido completamente da sua mente e do seu coração. Eu acho que agora você está pronto para dar mais um passo para colocar em prática algumas estratégias que dependem dessa compreensão inicial. Então, vamos começar a ver como que a gente faz para tomar parte de um movimento missionário. O que é um movimento missionário? O que vem à sua mente quando a gente fala de um movimento missionário? Essas fotos que você está vendo aí, elas são bastante sugestivas daquilo que normalmente vem à nossa mente quando a gente pensa no movimento missionário. Alguém caminhando por uma estrada empoeirada, visitando pessoas em locais bem afastados. A gente vê ali uma profissional de saúde atendendo uma comunidade. A gente vê uma pessoa evangelizando crianças, cantando, brincando com elas. Isso é tão familiar para a gente.
Não parece para a gente que isso é um movimento missionário? O levantamento de ofertas para algum projeto, uma viagem para um lugar onde seja necessário plantar uma igreja, uma grande mobilização que alcance muitas pessoas, com diversas atividades de impacto. Isso sim, isso é um movimento missionário. Claro, você tem razão, é mesmo, isso é sim um movimento. Todas essas iniciativas fazem parte de movimentos missionários e muitos de nós, eu inclusive, temos experiências marcantes com iniciativas dessa natureza. Muitos poderiam dizer que gostariam de poder fazer muito mais atividades como essas, mas, infelizmente, não dispõem do tempo ou dos recursos necessários. Então, eu quero tranquilizar o seu coração para dizer que não é sobre este tipo de movimento missionário que nós vamos falar. Hoje não. De novo, eu quero te chamar para a Bíblia e observar três grandes movimentos missionários, um no Antigo Testamento e outros dois no Novo Testamento, para a gente ter como referência. No Antigo Testamento, você deve estar perguntando, Antigo Testamento fala de evangelização, mas Jesus não tinha vindo ainda. Fala de missão no Antigo Testamento? Será? Bom, vamos ver? Fala sim. E a gente veio vendo isso desde o Gênesis, quando a gente viu Abraão sendo chamado por Deus para ser uma bênção a todas as nações da terra. Então, nós já estamos vendo a expressão de um Deus missionário desde o início da Bíblia. Como você compreendeu até agora, o nosso Deus sempre esteve em missão. E esse primeiro movimento missionário que eu me refiro aqui como exemplo, está narrado no livro de Jonas. Você conhece a história. Jonas está vivendo no Reino do Norte, após a divisão do Reino de Israel, uma região próspera, que foi enfraquecida pela divisão dos seus exércitos e que passa a ser oprimida pelos seus vizinhos. Ela passa a ser oprimida pelo grande e poderoso Império Assírio, cuja capital era Nínive. Os assírios invadiram Israel, saquearam suas riquezas, violentaram suas mulheres, escravizaram seus filhos, incendiaram as cidades. E aí, Deus chama o profeta Jonas, e pede a ele que vá pregar em Nínive, apelando para que se arrependam e assim sejam livres do juízo de Deus. Obviamente, Jonas viu aí uma oportunidade para que os inimigos do seu povo fossem destruídos e não salvos. Ele vai então para o porto de Jope, pega um navio que ia para a Espanha na direção oposta e tenta se afastar o máximo possível daquele local para o qual Deus o enviou. Mas não teve jeito. Há um naufrágio, Jonas é trazido a Nínive depois de 3 dias de intenso sofrimento no ventre de um grande peixe e entrega a mensagem com o coração muito contrariado. Mas a misericórdia de Deus alcança aquelas pessoas em cujos corações Deus já vinha trabalhando sem que Jonas pudesse sequer imaginar. E ali acontece um grande movimento missionário com o arrependimento do maior ao menor, do menor cidadão ninivita até o rei. Todos reconhecem o seu pecado, quebrantados, se arrependem. Você tem aí uma passagem do capítulo 3 do livro de Jonas, que conta como que foi generalizado o arrependimento daquela cidade, um grande movimento missionário. Já no Novo Testamento encontramos em João 4 um outro movimento, a passagem muito conhecida do encontro improvável de Jesus com a mulher samaritana. Toda aquela conversa inicial sobre a água evolui para uma outra conversa em que Jesus revela para ela todas as suas necessidades físicas, emocionais, relacionais e espirituais, não só daquela mulher infeliz e rejeitada pelo seu povo, mas de todo ser humano. E aquela mulher, após ter esse encontro libertador e transformador com Jesus, ela larga ali o seu cântaro e vai depressa compartilhar com toda a cidade
o que ela havia encontrado. Ela havia encontrado o Messias, o Salvador do mundo. E ela conta isso para toda aquela cidade que antes a desprezava. E o seu testemunho foi tão impactante que todos eles vieram até o local em que Jesus estava. Você encontra essa passagem em João 4. Em Lucas 8, nós encontramos uma outra história, um outro movimento missionário, agora envolvendo um homem gadareno que sofria uma terrível opressão demoníaca, e quando ele foi liberto, Jesus mandou que ele fosse contar para toda a cidade o que havia acontecido com ele. E toda a cidade, diante daquele testemunho impactante de libertação, creu em Jesus. Agora me diz uma coisa, o que o profeta Jonas, a mulher samaritana e o ex-endemoniado gadareno têm em comum? Primeiro, eles eram pessoas as menos indicadas possíveis para iniciar um movimento missionário, você concorda? Tanto na sua própria cidade, como num contexto distante, como era o caso de Jonas. Você tem aqui um profeta de má vontade, uma mulher de má reputação e um louco aprisionado por demônios. Nunca que essas pessoas deveriam estar na linha de frente de nenhuma equipe missionária. No entanto, eles têm outra coisa em comum. Todos eles presenciaram uma onda de quebrantamento e arrependimento que jamais poderia ser creditada aos seus próprios esforços e capacidades. O Espírito do Senhor já estava operando em Nínive, assim como já estava sensibilizando os corações dos samaritanos e dos gadarenos. E se formos para o livro de Atos, vamos encontrar Paulo, Pedro, Barnabé, Filipe, Silas, Timóteo, Tito, tantos outros sendo conduzidos pelo Espírito Santo na direção de pessoas em que Deus já estava trabalhando. Quando nós nos apresentamos ao Senhor para participar de um movimento missionário, temos que ter em mente que nem sempre tomaremos parte de um grande evento evangelístico, de uma viagem missionária com atividades cuidadosamente planejadas, repletas de atrações empolgantes. O mais comum é que você perceba um movimento de Deus aí mesmo, onde você está agora. É provável que você comece a perceber sinais de que Deus está te mobilizando, te conectando com pessoas, sensibilizando o seu coração para perceber necessidades, para servir pessoas, proporcionando cada vez mais oportunidades para transbordar amor e graça na vida de alguém. É isso que acontece quando a gente se apresenta para participar da missão de Deus. Estamos falando de um movimento no qual Deus move pessoas na direção de pessoas. Um movimento no qual pessoas com um coração missionário, sintonizado ao coração missionário de Deus, se volta para atender as necessidades das pessoas. Ainda que não são pessoas muito amáveis, né? Nem sempre são pessoas que a gente escolheria amar por afinidade. Às vezes, assim como Jonas, são pessoas das quais preferíamos até manter uma certa distância, que nós nem enxergamos como merecedoras da nossa atenção, do nosso amor, do nosso carinho, do nosso cuidado. Mas Ele vem e nos surpreende com manifestações de graça e misericórdia que nos impactam profundamente, como fez com Jonas. O pastor Ronaldo Lidório, um grande missiólogo brasileiro, diz que Nínive precisava de Jonas, mas Jonas precisava muito mais de Nínive. Podemos crer que Nínive, de um jeito ou de outro, seria alcançado pela graça de Deus. Mas Jonas precisava daquela experiência para conhecer de perto o Deus misericordioso do qual ele apenas havia ouvido falar. Procure se lembrar de todas as experiências de transformação de vida que você já presenciou, aquelas em que você esteve diretamente envolvido, e pense no quanto essas experiências impactaram o seu relacionamento com Deus e com as pessoas.
Quando Deus promove um movimento missionário, quando Deus nos move na direção de pessoas, Ele quer libertar e salvar essas pessoas, mas Ele também quer produzir um mover de amor e graça que impacta o nosso próprio coração. E como que eu reconheço um movimento missionário? Paulo ensina ao jovem Timóteo a principal característica desse tipo de movimento. Em 2 Timóteo 2, 1 e 2, ele fala assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outro. Você percebeu o movimento? Note que Deus moveu Paulo a alcançar Timóteo, fortalecê-lo na graça que há em Cristo. Timóteo entregou o que ouviu de Paulo a homens fiéis. Esses homens fiéis foram capazes de ensinar outros. Identificamos aqui pelo menos 4 gerações. Pessoas que, tendo recebido o Evangelho, compartilharam com outras, que compartilharam com outras, que compartilharam com outras. É provável que Paulo nem tenha chegado a ter contato com as pessoas alcançadas por Timóteo. E é isso que o movimento missionário promovido por Deus faz. Ele faz com que a mensagem se difunda de forma natural e contínua. Nós identificamos o movimento missionário quando as pessoas com quem nós compartilhamos Jesus começam a fazer isso com outras pessoas. E aí a gente identifica essa fé contagiante, que não consegue ficar retida, que não consegue ficar detida. A essa altura, você deve estar se perguntando, mas como é que a gente começa a se envolver nesse movimento? Eu quero participar disso. Então, vamos ver alguns passos práticos que vão ajudar você a viver uma fé contagiante? Algumas estratégias para a prática de uma fé contagiante começam com aquilo que Jesus disse lá em João, capítulo 4, versículo 35. E ele disse assim: eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão brancos, eles estão maduros para a colheita. Jesus nos desafiou a levantar os olhos e ver, olhar em volta, notar pessoas que passam por você todos os dias, cumprimentá-las, deixar que elas saibam que você se importa com elas. Sem ser invasivo, demonstre interesse pelo que acontece com elas. Simplesmente se importe. Se não levantarmos os olhos, nós permanecemos de cabeça baixa. E quando permanecemos de cabeça baixa, nós enxergamos somente a nós mesmos. Somente os nossos problemas, as nossas limitações, os nossos projetos pessoais. Nós não enxergamos o movimento missionário de Deus se não levantarmos os nossos olhos e olharmos para as pessoas ao nosso redor. E isso inclui o taxista, a caixa da padaria, a zeladora do seu prédio, a sua diarista, a vizinha do quarto andar. Isso inclui todo mundo. Isso inclui aquele feirante com quem você compra tomate toda semana há 4 anos. Isso inclui pessoas que a gente já se acostumou a ver e que já se tornaram para nós paisagem. Se importa, cumprimenta, deixe que elas percebam que foram vistas. Quando olhamos à nossa volta, nós percebemos muitas necessidades e, portanto, a gente vai precisar estabelecer algumas prioridades. 3 perguntas precisam ser feitas. Quem eu posso alcançar? Onde estão essas pessoas que eu posso alcançar? E quando eu conseguirei alcançá-las? Quem eu posso alcançar? Será que eu posso alcançar mais as pessoas da minha família, do meu prédio, da academia, os colegas de trabalho, as pessoas com quem eu estudo, meu círculo de amizade mais próximo, pessoas com quem eu tenho algum tipo de afinidade, algum contato virtual? Quem são as pessoas que eu tenho mais facilidade para alcançar? Onde elas estão? Que necessidades elas têm? Quando
quando eu vou conseguir alcançá-las? Eu preciso estabelecer meta, eu preciso estabelecer prazo. Eu preciso colocar para mim um tempo determinado para tomar alguma iniciativa na direção dessas pessoas. Esse movimento missionário, essa mobilização, parte da convicção de que nesses lugares existem pessoas em cujos corações Deus já está trabalhando. Se a gente começar a notar as conversas, se a gente começar a notar as dificuldades que as pessoas estão passando nas suas vidas, nós vamos perceber necessidades, nós vamos perceber sensibilidades, nós vamos notar pessoas em quem Deus já está trabalhando. Os resultados que nós esperamos é o enfrentamento e a superação de problemas espirituais que afligem essas pessoas. A libertação, a transformação dessas vidas pelo poder do Espírito Santo. É isso que indica a ação visível, palpável do Espírito Santo. É isso que indica que o reino de Deus chegou, que está chegando nessa vida para transformá-la e ocupar ali o seu lugar. Para isso, alguns passos estratégicos serão fundamentais. E eu não precisaria dizer para você que a gente começa esse movimento com oração, com orações estratégicas. E eu quero dizer para você aqui agora 8 tipos de orações estratégicas, focadas, direcionadas, intencionais, que qualquer pessoa que queira se lançar como um cooperador de Deus na missão, que queira se envolver no movimento missionário, precisa fazer. A primeira é identificar perto de você pessoas-chave, pessoas que são referência, pessoas cujo testemunho de conversão teria muita repercussão e atrairia outros. Imagina você ganhar para Jesus aquela menina mais popular da escola, aquele cara que chama atenção por onde quer que passa. Se você identifica a necessidade espiritual dessa pessoa, se aproxima, começa a falar de Jesus, pensa a repercussão que teria esse testemunho. Então, ore insistentemente para que essas pessoas sejam alcançadas por Jesus e fique atento às oportunidades para se aproximar delas, porque essas são pessoas-chave, pessoas que abririam espaço para que outros pudessem ser alcançados. Ore por problemas pessoais ou sociais ao seu redor. Identifique aquele vizinho que está atravessando problemas de enfermidade, problemas de desemprego, problema no seu casamento. Pessoas que estão enfrentando crises familiares, que precisam urgentemente de socorro divino. Essas são pessoas por quem você deve orar pela intervenção de Deus nessas situações específicas. Porque Deus quer se manifestar, quer se revelar a essas pessoas, e elas, sentindo a intervenção de Deus em casos muito específicos, em necessidades muito urgentes das suas vidas, se abririam certamente para ouvir dessa mensagem de amor e de salvação. Então, identifique causas específicas pelas quais você deva orar. Problemas sociais, problemas pessoais que pessoas do seu convívio estejam atravessando e faça saber que você está intercedendo por essas dificuldades. Identifique problemas espirituais, problemas que podem fazer oposição ao avanço do Evangelho. Repreenda a ação do inimigo. Repreenda. Ore para que o Espírito de Deus flua com liberdade. Para isso, você precisa identificar parceiros de oração. Pessoas que se sintam atraídas pelo mesmo desafio missionário e peça que intercedam com você pelos mesmos motivos. De novo, eu quero imaginar isso acontecendo na sua célula. Eu quero imaginar isso acontecendo com cada pessoa de uma célula, identificando pessoas que necessitam de uma intervenção divina em suas vidas e ali tendo uns nos outros parceiros de oração para repreender a oposição do inimigo e para avançar num grande movimento missionário, alcançando pessoas que estão ali carentes dessa mensagem, porque são pessoas em quem Deus já está trabalhando. Identifique crentes locais. Se você quer alcançar uma nova comunidade, um novo condomínio, um novo bairro,
se você quer entrar em alguma escola, se você quer entrar numa faculdade, se você quer começar uma célula na sua fábrica, comece a identificar crentes locais que desejem cooperar e orar e interceder com você. Faça uma lista de nomes potencialmente alcançáveis e interceda especificamente por essas pessoas. Apresente a Deus aquelas pessoas que o Espírito Santo já te revelou que está trabalhando no coração delas. Você pode realizar caminhadas de oração nos locais estratégicos, perto das casas em que você pretende alcançar, no seu bairro, no seu condomínio. Você pode ali olhar para os apartamentos onde você espera um dia entrar e alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho. As caminhadas de oração não têm nenhum efeito místico. Não há nada de mágico nesse ato, mas a caminhada de oração gera empatia, sensibiliza o seu olhar, o seu coração para as necessidades concretas das pessoas. Ao enxergar as pessoas durante essas caminhadas, o nosso coração vai se enchendo de compaixão. E isso nos leva a interceder com muito mais compromisso e entrega. E não tem jeito. Para se lançar nesse movimento, você precisa priorizar a preparação espiritual individual, de oração e leitura bíblica diária. Dedique um tempo do seu quarto de escuta para orar, para que Deus o use para a salvação de pessoas. A salvação de pessoas precisa ser um motivo de oração prioritário na nossa vida. Ser usado por Deus para alcançar as pessoas que Ele quer amar, salvar, cuidar, libertar, curar. Precisa ser um motivo de oração prioritário nas nossas vidas. E, por fim, estabeleça relacionamentos intencionais. Algo curioso que a Bíblia nos revela acerca de Jesus é que ele estava sempre rodeado de pessoas. Às vezes eram encontros particulares, muitas vezes ele era seguido por multidões, ele conversava com as pessoas demonstrando um grande interesse pelo que elas tinham para falar, não é verdade? A Bíblia diz que essa proximidade fazia com que Jesus se compadecesse das multidões. Ele tinha pelas pessoas uma íntima compaixão. E quando nos engajamos na missão, nós somos envolvidos pela mesma perspectiva, pela mesma atitude de empatia que Jesus demonstrava. Quando as pessoas lhe diziam algo, ele estava sempre atento ao pensamento, ao sentimento que essas pessoas abrigavam em seus corações. Em nossos relacionamentos cotidianos, se nós quisermos buscar oportunidades para testemunhar de Jesus para os nossos amigos, para os nossos familiares, nós temos que desenvolver a mesma atitude de empatia. Nós temos que ser capazes de ouvir mais, de nos sensibilizar mais e, às vezes, até falar menos, até que a pessoa se abra para ouvir. É muito importante nesse movimento que a gente seja capaz de identificar as pessoas de paz. Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele os instruiu a muitas coisas, mas uma dessas coisas foi para que eles buscassem pessoas de paz. No Novo Testamento, vemos um padrão se repetindo. O Evangelho chega numa região, num vilarejo, numa família, através de uma pessoa-chave. Você lembra Paulo com Lídia, por exemplo, lá em Filipos? Ou como a mulher samaritana, ou como o endemoniado gadareno, ou como Cornélio. Eles foram os facilitadores para que muitas outras pessoas dos seus relacionamentos ouvissem do Evangelho. Esse mesmo padrão tem se repetido hoje em dia. Normalmente, os movimentos missionários começam com pessoas de paz, pessoas que se tornam o ponto de entrada do Evangelho e, a partir dali, um grupo passa a ser alcançado. Portanto, é essencial que a gente esteja atento para identificar, dentre as pessoas do nosso grupo, quais são as pessoas de paz. E, para facilitar esse trabalho, nós temos o ABC da pessoa de paz, ou seja, 3 características básicas que nos ajudam a identificar potenciais pessoas de paz. A. Acolhe o enviado. São pessoas receptivas ao mensageiro, hospitaleiras, amigáveis, te ouvem com atenção. B. Busca a Deus.
Essa pessoa receptiva à mensagem, ela tem sede de coisas espirituais. Ela procura ouvir falar acerca das coisas que Deus pode fazer em sua vida. E C, compartilha com outros. Ela não tem medo de compartilhar os seus sonhos, não tem medo de compartilhar as bênçãos recebidas, nem guarda para si as suas experiências, ela compartilha com os outros. Então, se você tem convivido com alguém que recebe bem a mensagem, que demonstra que está buscando a Deus e que rapidamente compartilha o que ouve com outras pessoas, essa é uma pessoa de paz. Essa é uma pessoa com grande potencial de alcançar outros. E você deve investir nessa pessoa com todo cuidado. Priorize mesmo esse relacionamento. Tenha intencionalidade nesse contato, porque Deus pode te usar para não só alcançar essa pessoa, mas por meio dela alcançar outras e muitas outras para Jesus. Então, quer dizer que eu só devo investir em alguém se ela parecer uma pessoa de paz. Se ela ouvir, se ela buscar Deus, se ela compartilhar com as pessoas. Claro que não. Nós precisamos falar a todos, a tempo e fora de tempo. Mas é muito importante, quando você identificar uma pessoa de paz, que você perceba o potencial de avanço do Evangelho por intermédio desta vida. Eu tenho certeza que você não se surpreendeu com nada que eu falei até aqui. Nenhuma grande dica, nada que você não soubesse. Fala a verdade. E eu posso garantir que esse curso não tem essa pretensão. Tudo que você ouviu até aqui são atitudes que devem caracterizar o estilo de vida de todo discípulo de Jesus. Se você reconhece que a missão é de Deus, que Ele te deu o privilégio de fazer de você um cooperador nessa missão, você vai querer se juntar a esse movimento missionário que Deus já está realizando ao seu redor. Basta que você levante os seus olhos, que você enxergue as pessoas necessitadas ao seu redor, aí bem pertinho de você. Para isso, alguns passos práticos você já viu que serão necessários. Hoje, nós destacamos a oração estratégica, a preparação espiritual diária e a atenção às pessoas de paz. Na próxima aula, nós vamos discutir sobre a importância da intencionalidade evangelística nos nossos relacionamentos. Nós vamos aprender a identificar as pessoas mais receptivas à mensagem e como abordá-las. Vamos falar também sobre a importância de compartilharmos o nosso testemunho pessoal. Você já imaginou conseguir falar para alguém sobre o que Deus fez em sua vida, como foi o seu encontro com Jesus, como foi a sua transformação de vida em menos de 3 minutos? Na próxima aula, a gente vai falar sobre isso. E mais, como fazer da própria Bíblia o melhor material didático para apresentar o Evangelho às pessoas. Isso tudo no nosso próximo encontro. Eu acho que você não vai querer perder, não é verdade? Então fica com a gente na próxima aula. Hoje ainda tem muito mais. Temos nosso culto às 18h30, as programações durante a semana. Se liga na nossa EBD Online, tem sempre muito conteúdo bíblico para você, para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e faça de você um missionário, alguém que faça da evangelização o seu estilo de vida, algo natural, algo que você faz espontaneamente, porque o que você mais deseja, assim como eu e todos nós seguidores de Jesus, é inundar o mundo dessa fé contagiante. Até domingo. Tchau para vocês.